Olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020 e nós faremos a nossa aula de História e Geografia, páginas 98 até a 103, né? Muito bem. Falando da formação do povo brasileiro, ok? Pessoal, abram o seu livro então na página 98. Ok. Pessoal, aqui então é o seguinte, ó. Vocês estão vendo um quadro, né? Que traz por título A Formação do Povo Brasileiro, certo? E vocês estão vendo aí várias caricaturas, né? De pessoas sendo representadas. Ok? E aí, além do título, aqui na página 99, que é um quadro que pega as duas páginas, nós temos um ponto de partida. Qual é a relação entre a pintura apresentada e o título desta unidade? Então, né, esse quadro é chamado de Operários, de Tarsila do Amaral, é óleo sobre tela. Ele mede 1,50 por 2,5 m, tá bom? Ou 150 centímetros por 205 centímetros. E a Tarsila do Amaral pintou ele em 1933, ok? Então, tá quase fazendo aí 100 anos, né? Quase 100 anos. 87 anos, mais precisamente, tá? E o que... A pergunta, o que tem a formação do povo brasileiro tem a ver com esse quadro que ela pintou, tá? Acho um jeitinho de responder aí pra gente. Qual é a autora da pintura? Eu acabo de falar, né? Quando ela foi produzida? Também acabei de citar. Como podemos definir a composição étnica do povo brasileiro na atualidade? Quais são suas origens? Tá, pessoal? Encontra uma maneira de responder para mim aí e vamos para a página 100. Ok. Lá na página 100, nós temos o seguinte. A necessidade de colonizar. O que é isso? A necessidade de colonizar. Pessoal, no início do século XVI, os portugueses passaram a explorar as riquezas naturais do Brasil. Contudo, espanhóis, holandeses e, principalmente, franceses também promoveram nesta época viagens marítimas ao território, realizando trocas de produtos com indígenas, abastecendo seus navios com pau-brasil e outros produtos de valor comercial para os europeus. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, lembra, pessoal, que a gente já falou sobre isso, né? Aqui, ó, é uma linha, né, no mapa que, assinado pelos reis de Portugal e da Espanha, as terras indígenas deveriam ser divididas entre portugueses e espanhóis. Entretanto, os demais reis europeus contestavam as determinações desse tratado e não aceitaram essa divisão. O Tratado de Tordesilhas, vai falar sobre ele aqui, tá? Essa é a linha do Tratado de Tordesilhas, em pontilhado vermelho. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Esse tratado estabelecia uma linha imaginária localizada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras situadas a leste dessa linha seriam de Portugal e as terras a oeste seriam da Espanha. Certo, pessoal? Então as ilhas de Cabo Verde estão aqui, tudo bem? E 370 léguas para cá, eles traçaram uma linha.
léguas, medida de distância que equivale a cerca de 6,5 quilômetros. Então, cada légua, se você quer saber em quilômetro, 370 vezes 6,5, tá? A coroa portuguesa, sentindo-se prejudicada com a presença de outros europeus no Brasil, organizou algumas expedições marítimas com o objetivo de expulsá-los da região. Por volta de 1530, decidiu iniciar a colonização do território e assim garantir sua posse para o Reino de Portugal. Certo? Seguindo. Aqui na página 101, a primeira expedição colonizadora enviada ao Brasil foi comandada por Martim Afonso de Souza. Ele fundou em 1532 a vila de São Vicente, no litoral atual do estado de São Paulo. Para tornar as terras produtivas e obter lucros para a coroa, foram estabelecidos engenhos para a produção de açúcar em São Vicente. Foram construídos os primeiros engenhos. Naquela época, o açúcar era um produto muito valorizado na Europa, e sua produção e comercialização rendiam altos lucros para a coroa portuguesa. A administração colonial. Para organizar a ocupação e a administração do Brasil, a forma encontrada pelo governo português foi a divisão do território em grandes lotes de terras, as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram cedidas pelo governo português aos donatários, que geralmente eram pessoas de origem portuguesa, com títulos de nobreza e indicadas pelo rei. Ao tomar posse de uma capitania, era dever de um donatário proteger o território de invasões de outros reinos e de ataques de indígenas hostis à presença portuguesa. Além disso, o donatário deveria tornar a capitania produtiva, distribuir sesmarias aos colonos, administrar a cobrança de impostos, impor a lei e aplicar a justiça, punindo ou condenando os colonos quando julgasse necessário. Aqui temos um mapa muito antigo, né? Mapa do século XVI, representando a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, e vocês vão ver quem eram os donos das capitanias, tá bom? Ó, aqui na capitania do Duque do Eiro, né? Então, a capitania de Francisco Giroldes, então, a capitania de Jorge de Albuquerque. Então, essas eram divididas pela linha vermelha, ó, para eles cuidarem como terrenos, tá? Vamos seguindo. Os donatários tiveram dificuldades para manter suas capitanias produtivas e protegidas. A resistência constante dos povos indígenas era uma das questões que dificultavam a permanência do sistema de capitanias. Daí, na 102, nós temos o seguinte: o governo geral. Por causa das diversas dificuldades enfrentadas pelos donatários, a coroa portuguesa decidiu implantar no Brasil outra forma de administração, denominada governo geral. O primeiro governo geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil em 1549. Exercendo o papel de governador-geral, Tomé de Souza passou a representar a maior autoridade portuguesa na colônia. Uma das suas primeiras atribuições foi fundar uma cidade para ser a sede do governo geral. O lugar escolhido foi uma colina à beira do mar. Nascia então a cidade de Salvador, localizada no atual estado da Bahia. Leia o texto abaixo, que trata das ordens do rei Dom João III que orientaram Tomé de Souza na construção de Salvador. Então, é um trecho, tá, pessoal? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Presta atenção. Ordenei, hora de mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza, povoação grande e forte em lugar conveniente, para dela se proverem as outras capitanias. E deve ser feita em sítio sadio, de bons ares e que tenha abundância de água.
e por ser informado que a Baía de Todos os Santos é o lugar mais conveniente da costa do Brasil, pela disposição do porto e rios que nela entram, como pela bondade e abundância e saúde da terra, e por meu serviço que na dita baía se faça a dita povoação, e para isto vá uma armada, com gente, artilharia, armas e munições, e hei por bem vos nomear governador das ditas terras do Brasil. Ok, pessoal?